A nossa aula agora, entender sobre temperamentos, irá ajudar você a entender melhor o seu filho. A gente vai falar um pouquinho sobre o temperamento sanguíneo, que é o meu temperamento, e eu fico super empolgada de falar desse temperamento. Para a gente entender um pouquinho o que são os temperamentos, a gente tem ouvido falar sobre isso, né, recentemente, muitas pessoas falando. E a gente pensa que é um conhecimento muito recente, mas na verdade ele vem da Grécia Antiga, com Hipócrates, que foi o primeiro a falar sobre os temperamentos humanos, como que nós, né, enquanto humanidade, podemos nos subdividir nos 4 temperamentos, que são 2 temperamentos com sentimentos mais predominantes da raiva, que são os coléricos e o sanguíneo, e 2 temperamentos com predominância maior da tristeza, que são os fleumáticos e são os melancólicos. Hoje o nosso foco é no sanguíneo, também conhecido como temperamento influente, tá? E eu gosto de começar com esse slidezinho, porque ele é bem simples, né? E bem cirúrgico quando ele fala que os coléricos é um líder poderoso, o sanguíneo é o popular brincalhão, o fleumático é o calmo e pacifista e o melancólico, o sensível e perfeccionista. Mas, como eu falei, nosso foco hoje é no sanguíneo, a grande sensibilidade desse perfil a tudo que acontece ao seu redor é também um ponto fraco, porque o sanguíneo está sempre interessado em todos os estímulos e acaba se distraindo com muita facilidade. Cumprir ordens, obedecer aos pais é um desafio, porque essa pessoa, até mesmo no trabalho, ela costuma esquecer, porque ela está muito dispersa com os seus pensamentos. Mais uma vez, é um perfil também, a gente precisa entender de temperamentos, porque muitas vezes eu vejo sanguíneos com diagnóstico de déficit de atenção. Na verdade, não é déficit de atenção, isso é o temperamento que ele veio, como eu gosto de falar. O Dolph Steiner diz que os temperamentos é como se a gente fotografasse a nossa alma, a nossa essência. Então é a lente, é o óculos que a gente vem para esse mundão aqui. A criança de temperamento influente ou sanguíneo, ela é muito comunicativa, é aquela pessoa que fala pelos cotovelos. Olha eu aí. Ela adora falar e é extremamente entusiasmada e de bom coração. Costuma ser alegre, otimista, conversa com todos, conhecidos ou não. Então, os sanguíneos é aquela pessoa que está no metrô, que está num ônibus e começa a puxar papo, está no avião, começa a puxar papo com a pessoa ali do lado. Né? Esse é o perfil do sanguíneo. É muito importante que, durante o convívio diário, os pais sejam pacientes e carinhosos com a criança influente ou sanguínea. E divida as ordens simples, como arrume seu quarto. Para o sanguíneo, ele não entende arrumar o quarto, ele vai se dispersar ali. Então, dê mini ordens, divide uma ordem, né? Um comando em pequenos comandos. Coloca a roupa suja no cesto, guarda os sapatos, coloca os brinquedos dentro da caixa, dobra o cobertor. Então, você vai ter que fatiar aí os seus comandos, porque o sanguíneo se dispersa, tá? E ele vai se perder no meio do caminho se os pais não souberem essa característica. Eu adoro esse slide, porque ele fala que nenhuma criatura humana pode se desenvolver adequadamente enquanto a pessoa que dela cuida, você aí, pai, mãe, professor, não puder compreendê-la em sua maneira de ser e em suas necessidades vitais. A antroposofia reconhece os temperamentos como forças normativas, né? É como se a gente viesse para o mundo com determinado óculos. O óculos sanguíneo é a forma como eu interajo, como eu entendo, como eu me vejo como indivíduo. Como eu gosto de falar, temperamento não é predestinação. Ai, porque eu sou sanguínea, eu nunca vou conseguir me aprofundar em nada. Não é isso. Mas existe uma força normativa que me impulsiona para passar de forma rasa pelas coisas. Sabendo disso,
né? Os meus pais, sabendo disso, me educaram de uma forma para me orientar a iluminar esse meu lado sombra. É basicamente isso. É claro que meus pais não sabiam nada, eu só fui entender isso agora como mãe e como professora, mas imagina que eles soubessem, né? Quanto autoconhecimento eu ia ter tido, você também. Aposto que seus pais não sabiam que eram temperamentos, e agora você está tendo essa oportunidade. Então, é isso. Eu falo que nós somos uma geração que está se alfabetizando de infâncias, porque até então a gente foi analfabeto de desenvolvimento humano, analfabeto de como é que uma criança funciona, como é que um ser humano ele vai se desenvolvendo. Por isso esse conhecimento é tão potente, tão importante, por isso que eu paro aqui e faço com todo amor, com todo carinho esse conteúdo para que ele chegue ao maior número de pessoas. Inclusive, por favor, clica no joinha, dá um gostei, deixa um comentário, compartilha com outras pessoas e se inscreve no meu canal, hein? Se inscreve no canal que toda semana tem vídeos que eu faço as curadorias dos vídeos. Aline, como você vai falar? Por que você resolveu falar de temperamento essa semana? Eu faço a curadoria de acordo com os meus mentorados, de acordo com os meus clientes, né? Então, eu tenho lá as minhas mentorias para pais e para as crianças. E, de acordo com as demandas vão surgindo, eu vou fazendo os vídeos aqui. Mas eu sei que esse vídeo não é só para esse cliente específico, ele serve para todos nós. Inclusive dentro do acervo, que é a minha plataforma de educação para mães e pais e professores, tem uma trilha completa, se eu não me engano, são 32 aulas só sobre temperamentos. Aqui eu estou dando uma passada, mas é um conteúdo bem profundo. Pais sanguíneos com filhos fleumáticos, pais coléricos com filhos coléricos. Eu faço toda essa combinação e vou dizendo como é que as coisas acontecem na rotina, o que a gente precisa ter de ponto de atenção, o que a gente precisa potencializar, porque é o lado luz do temperamento. Então, adoro falar sobre isso, adoro. Vamos lá, todo mundo conhece aquela pessoa que é a alma da festa, sempre carismático, disposto a conversar, adora colecionar bons relacionamentos e fazer novas amizades. Se seu filho é assim, provavelmente ele é uma criança influente ou temperamento sanguíneo. Se esse for o temperamento dele, com certeza você observa essas principais características. Super falador, fala pelos cotovelos, comunicativo, entusiasmado, um bom coração, sempre otimista e dono de uma sensibilidade muito apurada. Assim são os sanguíneos. E aí, vamos lá nos pontos que a gente precisa ter atenção. Sanguíneos, eles decidem pela emoção, não pela razão. Diferente dos fleumáticos que vão parar, vão ponderar, vão revisitar, vão revisionar. Sanguíneo é impulsivo. Então, não, é isso, mergulha. Né? E aí eles se arrependem. Vou contar aqui, vou dar um exemplo. Um coleguinha fala, ai, que apontador lindo. Uma amiga chega para mim e fala, Aline, que bolsa maravilhosa. Toma, pode levar. Aí depois dá um arrependimento aqui no coração. Mas por que eu dei minha bolsa preferida? Então, o sanguíneo é assim na escola também, tá? Se o filho é sanguíneo, ele vai fazer igual eu, se arrepender de ter dado a bolsa, né? No caso dele, o apontador, o lápis, sei lá. Então, é isso que a gente precisa ajudar o sanguíneo a não ser tão impulsivo e tão emocional, né? É claro que ter um bom coração é muito maravilhoso, gente. Eu me sinto maravilhosa de ter um bom coração e as pessoas me reconhecem por isso. Mas também ter bom coração sem ponderar, sem pensar naquilo que você está afirmando, naquela sua atitude, pode ser uma encrenca. Quando a criança começa a ter essa percepção desde cedo, a gente evita as encrencas da vida, né? Essas crianças, elas estão o tempo todo em movimento, pulando, conversando, se divertindo. E às vezes são consideradas erroneamente. Gente, eu adoro falar desse assunto, ele é polêmico pra caramba. Às vezes, quando eu falo disso no Instagram, eu recebo uns puxões de orelha, sabe? Amigas minhas que são professoras, falam, Aline, não fala isso, não vou falar. Às vezes, a criança é sanguínea e ela tá com um diagnóstico de hiperatividade.
Por quê? As pessoas desconhecem temperamentos. Aline, mas você acabou de falar no vídeo que é lá de Hipócrates, da Grécia Antiga. Pois é, somos analfabetos de infância. Estamos aí em consultórios médicos, pais desesperados, sem entenderem como é que o ser humano funciona. E aí, médicos que, né, que de uma forma irresponsável medicam crianças que são só sanguíneas. Elas não precisam de medicamentos para hiperatividade. Então, toma cuidado com isso, tá? Crianças sanguíneas são mesmo levadas. Então, sempre não param, né? São cheias de ideias, tem um lado artístico, criativo, tem uma alegria que contagia o ambiente com um sorriso leve, levanta o astral de onde está, vivendo uma intensidade muito grande. Eu falei com os pais de uma criança que tinha sido medicada e eu já identificava ela como sanguínea, porque eu fazia atendimentos presenciais com ela. E aí, quando a gente começou, logo depois de alguns atendimentos, ela já foi medicada. E aí, ela, que era uma criança cheia de vida, cheia de criatividade, com a medicação, se tornou até o rosto assim, apático. Então, tomem muito cuidado com esses diagnósticos feitos de forma precoce, sem levar em conta os temperamentos, tá? Eu acho importante falar isso, né? E aí depois os pais, a gente foi trabalhando, os pais foram percebendo que não era necessário medicar. Então, crianças sanguíneas são mais agitadas, são mais hiperativas, são mais, não param mesmo, tem várias ideias. Isso é, mais uma vez, a lente. Gosto de usar uma historinha. Se meu filho nasceu com a essência de morango, não adianta eu querer que ele vire uma laranja. A essência dele, a semente dele, dentro dele está todo o potencial para que ele seja um morango mais lindo, mais doce, mais vermelho, mais maravilhoso. Mas se eu quiser focar que ele vai ser laranja, ele vai ser um morango mais ou menos. Então, tomem cuidado com isso. É importante a gente entender de desenvolvimento humano para que a gente seja essa ponte. Osho fala uma frase que eu adoro: educar é a ponte entre a potencialidade e a realidade. Eu entendo esse potencial e transformo isso em realidade. Aí eu faço essa ponte. Meu filho nasceu com esse potencial, eu entendo onde esse potencial pode levar, então eu faço aqui a ponte entre o que é potência e o que é real. Para o influente ou sanguíneo, seu maior desafio é ser constante, manter-se firme no seu propósito, é uma eterna batalha para quem tem esse temperamento, eu que o diga. O sanguíneo está sempre mudando de ideia, está sempre mudando foco, ele começa com uma coisa, daqui a pouco ele vai para outra, né? E aí acaba não aprofundando em nada. A criança desse perfil, ela dificilmente vai ler um livro do início ao fim sem parar, inúmeras vezes durante o processo. Ela começa a fazer a tarefa, passou um passarinho, ela tá olhando, ela é desatenta, ela não começa e termina. E aí é que tá o ponto de sombra que eu falo, a gente joga a luz, né? Quando eu jogo a luz, eu consigo ver e consigo intervir. Se tá na sombra, eu não vejo. Se eu não sei que aquilo é sombra, se eu acho que aquilo é preguiça, não tem atenção, não, é do temperamento. Então, como que eu posso ajudar? Tudo que acontece à volta da criança sanguínea desperta curiosidade, faz com que ela perca o foco. Então, aquelas crianças que pedem para os pais, que num mês querem jogar futebol, no outro querem aprender um instrumento, querem começar o judô, depois pede para voltar para o futebol. Como que a gente lida com isso, Aline? A gente lida com isso mostrando a importância de começar e terminar, de começar uma coisa, se focar. Como? Encorajando, né? Sempre encorajando, sempre através do diálogo e sempre através do nosso exemplo. O foco no sanguíneo precisa ser o processo. Ele começar a perceber como que é bom começar uma coisa e terminar. Na escola, a criança sanguínea é aquela que recebe os alunos novos, que se enturma, né? Ela fica feliz quando está todo mundo feliz. Quando ela está em posição de liderança, ela busca inspirar o time, usa carisma para persuadi-lo. Sanguíneos são excelentes líderes, porque eles levam em conta o todo, né? Ele tem essa empatia e ele sempre busca o encorajamento, diferente do colérico, né? Que, enfim,
Vamos falar do colérico. A educação de uma criança sanguínea precisa ser pautada pela doçura. Então, é muito importante, como pai, como mãe, a gente demonstrar calma, paciência, explicar certinho o que precisa ser feito, dividir a tarefa em mini comandos. Ai, precisa fazer isso. Então, precisa ler um livro. Dá o exemplo do livro. Precisa ler um livro aqui, né? Você pode ler 5 páginas por dia. Por quê? O sanguíneo não consegue ficar horas a fio numa mesma atividade, não vai conseguir. A lente dele, né? Então, divida em pequenas pausas. A tarefa de casa, faz um pouquinho, vai lá, descansa, toma uma água, dá uma volta. É importante isso para o sanguíneo, tá? Então, para a gente não esquecer, para educar o seu filho sanguíneo, foque naquilo que é valioso para ele, o relacionamento. Incentive, encoraje para que ele fale o que ele sinta, né? Diga você também como você está se sentindo e seja amável e doce, mesmo nos momentos de correção. É aquele mantra que eu ensino vocês: gentileza e firmeza. Parece que são palavras que não combinam, combinam sim. Não ser firme. Você ser firme não quer dizer você ser rude e grosseiro. Gentileza e firmeza é a melhor mantra para a gente usar na educação dos nossos filhos, né? Para evitar que o sanguíneo se disperse durante as atividades e afazeres de casa, dê a ele, como eu falei, tarefas curtas e objetivas. E não dê brecha para que ele se desconcentre. Crianças sanguíneas nunca vão conseguir fazer a tarefa no ambiente que está todo mundo conversando, barulhento. Precisa de espaço e tranquilidade para poder fazer as suas tarefas. Gosto de encerrar cada aula sobre os temperamentos com esse slide, que é um conto que ilustra os temperamentos, os 4 tempos e a perda no caminho. Leve, destemido e garboso, o sanguíneo salta por sobre a pedra. E se acaso nela tropeça, pouco se importa. Com irritação, chuta de lado o vigoroso pontapé do colérico e seus olhos faiscantes se alegram com o bom resultado. Ao chegar, o fleumático sustém o caminho pausado. Se você não sai do caminho, eu faço a volta por fora. O melancólico, porém, fica parado diante dela, meditando com expressão desgostosa sobre o seu eterno azar. Então, esse conto ilustra um pouquinho sobre como funciona cada temperamento. E se você quer saber mais sobre esse assunto, eu te convido a estar comigo no acervoalineleite.com.br. Em breve começaremos uma nova turma, então já acessa lá, coloca o seu nome na lista de espera e não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo que foi feito com muito carinho nessa trilha sobre os temperamentos humanos. Até a nossa próxima aula.